Você sabia que Jesus, em um ato de coragem e indignação, purificou o Templo de Jerusalém? No Evangelho, encontramos essa história marcante, onde Jesus expulsa os mercadores e os cambistas do templo, mostrando a importância de honrar a casa de Deus. Mas o que isso significa para nós hoje? O que podemos aprender com esse gesto de Jesus, que, mais do que um ato de raiva, é um símbolo de pureza e reverência diante de Deus? Neste vídeo, vamos mergulhar nessa história e refletir sobre os ensinamentos que ela nos traz para a nossa vida cristã. Se você ainda não é inscrito, aproveite agora para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo como esse. Vamos juntos aprender mais sobre as lições que a Bíblia tem para nos ensinar. Inscreva-se agora. Depois disso, Jesus foi para Cafarnaum com sua mãe e seus discípulos, onde permaneceram por poucos dias. Estava próxima a celebração da Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. João 2:12, 13. Durante essa viagem, Jesus juntou-se a um grande grupo que seguia em direção à capital. Ele ainda não havia anunciado sua missão publicamente e caminhava entre o povo sem ser notado. Nessas reuniões, o tema recorrente era a vinda do Messias, algo amplamente destacado pelo ministério de João Batista. Com entusiasmo, o povo discutia suas esperanças de uma nova era de grandeza nacional. Jesus sabia que essas expectativas seriam frustradas, pois se baseavam em uma interpretação equivocada das Escrituras. Assim, com dedicação, ele explicava as profecias, incentivando as pessoas a estudarem a palavra de Deus com mais profundidade. Os líderes judeus ensinavam que Jerusalém era o centro do verdadeiro culto a Deus. Na semana da Páscoa, multidões vinham de toda a Palestina e de terras distantes. Os pátios do templo ficavam lotados de pessoas. Muitos não conseguiam trazer seus próprios sacrifícios e, por conveniência, compravam animais no pátio externo do templo. Ali, diversos comerciantes vendiam ofertas e realizavam trocas de moedas estrangeiras pela moeda do templo. Todo judeu tinha a obrigação de pagar um imposto anual de meio ciclo, como resgate por sua vida. Êxodo 30:12-16. Usado para a manutenção do templo. Além disso, grandes somas eram trazidas como ofertas voluntárias e depositadas no tesouro do templo. No entanto, exigia-se que o dinheiro estrangeiro fosse trocado pelo ciclo do templo, o que abria caminho para fraudes e extorsões. Esse comércio desonesto, conduzido pelos sacerdotes e líderes, transformou-se em uma fonte de lucro à custa do povo. Os comerciantes cobravam preços exorbitantes pelos animais, dividindo os lucros com os sacerdotes. Os fiéis, temerosos de perder as bênçãos divinas, aceitavam os altos custos. Durante a Páscoa, o número de sacrifícios aumentava, intensificando o comércio no templo. O ambiente tornou-se caótico, mais semelhante a um mercado do que ao sagrado templo de Deus. O barulho das negociações, os mugidos, balidos, arrulhos e o tinir das moedas abafavam até as orações. Apesar do orgulho que os judeus sentiam pelo templo e sua estrita observância às cerimônias, o amor ao dinheiro corroía os princípios morais. Eles perderam de vista o verdadeiro propósito do culto estabelecido por Deus. Desde os tempos de Moisés, Deus ensinara que lugares onde ele manifestava sua presença eram sagrados. Êxodo 19:12-13. Contudo, no templo, essa reverência havia sido esquecida em nome do lucro. Os líderes religiosos, que deveriam corrigir os abusos e dar exemplo de integridade, tornaram-se insensíveis e gananciosos. No templo, muitos buscavam ajuda. Cegos, coxos, surdos e até aqueles carregados em macas.
Muitos eram pobres demais para comprar até a menor oferta, ou mesmo para se alimentar. Esses adoradores, já fragilizados, eram desencorajados pelos sacerdotes que não demonstravam compaixão. Quando Jesus entrou no templo, viu tudo: as fraudes, o sofrimento dos pobres e o espaço sagrado transformado em mercado. Ele percebeu que os adoradores não entendiam o verdadeiro significado das cerimônias, que apontavam para o único sacrifício perfeito. Entre eles estava Jesus, o próprio cumprimento dos rituais, não reconhecido nem valorizado. Era evidente que algo precisava mudar. O culto espiritual estava desaparecendo e os líderes religiosos estavam desconectados de Deus. A missão de Cristo era restaurar o verdadeiro propósito da adoração. Enquanto estava nos degraus do pátio do templo, Jesus observava profundamente a cena diante de si. Com sua visão profética, ele enxergava não apenas o momento presente, mas também o futuro distante, contemplando séculos e gerações. Jesus via como os sacerdotes e líderes privariam os necessitados de seus direitos e impediriam que o evangelho fosse pregado aos pobres. Também percebia como o amor de Deus seria escondido dos pecadores e sua graça transformada em um objeto de comércio. Sua expressão transmitia indignação, autoridade e poder, chamando a atenção de todos. Os olhares, antes focados no comércio profano, voltaram-se para ele. Aqueles que estavam envolvidos nas transações sentiam-se expostos, como se Jesus pudesse ler seus pensamentos e intenções mais secretas. Alguns, constrangidos, tentavam desviar o rosto, como se suas ações estivessem escritas em seus semblantes. O barulho cessou e um silêncio pesado tomou conta do lugar. Todos pareciam estar diante do tribunal de Deus, prontos para prestar contas. Os presentes olhavam para Jesus e viam uma autoridade divina irradiando de sua presença. Sua voz ecoou clara e poderosa, como a mesma que outrora proclamara a lei no Sinai: "Tirem estas coisas daqui. Não façam da casa do meu pai um mercado." João 2,16. Em seguida, Jesus desceu calmamente e, com um chicote de cordas improvisado, ordenou aos comerciantes que saíssem. Com um zelo impressionante, ele derrubou as mesas dos cambistas, espalhando as moedas pelo chão de mármore. Apesar de sua atitude firme, ninguém ousou enfrentá-lo ou questionar sua autoridade. Até mesmo os sacerdotes e líderes fugiram apressadamente, levando consigo os animais e mercadorias. A presença de Jesus era avassaladora, refletindo sua divindade. A multidão, tomada pelo pânico, se dispersou, e os próprios discípulos ficaram impressionados. Eles se lembraram das palavras das Escrituras: "O zelo pela tua casa me consumirá." Salmos 69, 9. Logo, o templo estava novamente em silêncio, livre do comércio profano. Com essa ação, Jesus declarou sua missão como o Messias. O templo, construído como morada de Deus, deveria ser um símbolo de sua presença entre os homens. Desde o princípio, era o plano divino que todos os seres criados fossem um templo para a habitação de Deus. No entanto, o pecado corrompeu a humanidade, obscurecendo a glória divina no coração humano. Com sua encarnação, Jesus veio restaurar esse propósito, tornando o coração humano um templo santo novamente. O Templo de Jerusalém deveria ser um testemunho contínuo do elevado propósito que Deus oferecia à humanidade. Mas os judeus não entenderam seu verdadeiro significado. Em vez de se consagrarem como templos vivos para o Espírito de Deus, permitiram que o templo físico se tornasse um mercado. Essa cena de caos refletia perfeitamente a condição espiritual de seus corações, poluídos por desejos egoístas e pensamentos profanos. Ao purificar o templo, Jesus anunciou sua missão de limpar a alma humana do pecado e das ambições mundanas.
Ele veio como o refinador prometido. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu templo. Malaquias 3:1. Assim, ele mostrou que o verdadeiro templo de Deus não é feito de pedras, mas do coração humano consagrado a ele. Somente Jesus pode purificar a alma, expulsando o mal que se apodera do coração. Ele não força sua entrada, mas diz: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Apocalipse 3:20. Quando convidado, Jesus não apenas visita, mas faz morada permanente, purificando o coração e tornando-o um lugar santo para sua presença. Apavorados, os sacerdotes e líderes fugiram do pátio do templo, temendo o olhar de Cristo que penetrava seus corações. Durante a fuga, cruzaram com outros que se dirigiam ao templo e pediram que voltassem, contando o que haviam presenciado e ouvido. Cristo os observava com compaixão, sentindo pena de seu medo e ignorância sobre o verdadeiro culto. Ele viu nessa cena a dispersão do povo judeu causada pela maldade e falta de arrependimento. Por que os sacerdotes fugiram? Por que não resistiram? Aquele que lhes dava ordens para sair era um humilde galileu, sem posição ou poder, filho de um carpinteiro. Por que se submeteram? Cristo falava com a autoridade de um rei, e em sua presença e palavras havia algo que eles não podiam desafiar. Seus corações se encheram de vergonha, pois viram sua verdadeira posição como hipócritas e exploradores. Quando a divindade brilhou através de sua humanidade, não perceberam apenas indignação, mas também o profundo significado das suas palavras. Sentiram-se como diante do trono de Deus, diante de sua sentença para o presente e a eternidade. Por um momento, acreditaram que ele era profeta, e muitos o reconheceram como o Messias. O Espírito Santo iluminou suas mentes, lembrando-os das palavras dos profetas sobre Cristo. Porém, não estavam dispostos a se arrepender. Sabiam da simpatia de Cristo pelos pobres e de sua própria culpa por explorar o povo. Sua raiva aumentava quando ele revelava seus pensamentos, e a crescente popularidade de Cristo os deixava incomodados. Decidiram então intimidá-lo, questionando-lhe a autoridade para expulsá-los. De volta ao templo, descobriram uma grande mudança. Enquanto fugiam, haviam deixado os pobres para trás, e agora esses mesmos pobres se reuniam ao redor de Jesus, que os olhava com amor e bondade. Com compaixão, ele dizia: Não temais, eu te livrarei, e tu me glorificarás. O povo, cheio de esperança, se aproximava, clamando por suas bênçãos. Cristo os ouvia com atenção, curando todos que o procuravam. Os mudos começavam a falar, os cegos viam, e os doentes se alegravam. O povo, agora restaurado, espalhava pela cidade o amor de Jesus. Quando chegou a hora da crucificação, os que haviam sido curados não se uniram à multidão que gritava: Crucifica-o! Eles sabiam que Cristo os havia curado, tanto fisicamente quanto espiritualmente, e lhe devotavam sua vida. O Evangelho tocou seus corações e os transformou em instrumentos da salvação de Deus. Enquanto isso, os sacerdotes e líderes do templo retornaram, ainda tímidos e indecisos. Embora impressionados pelas obras de Cristo, não conseguiam aceitar que ele fosse o cumprimento das profecias messiânicas. Parte da responsabilidade pela profanação do templo era deles, que haviam permitido a transformação do pátio em mercado. O povo, por mais impressionado que estivesse com Cristo, continuava a ser influenciado pelos sacerdotes. Eles viam a missão de Cristo como uma ameaça à sua autoridade e se ofenderam com a interrupção do comércio no templo. Os sacerdotes, embora irritados com Jesus, sabiam que ele era possivelmente um profeta enviado por Deus. Com essa dúvida em mente, perguntaram-lhe:
Que sinal nos mostras para fazeres isso? João 2:18. Jesus já lhes havia dado sinais claros, mostrando seu poder e caráter divino. Mas, ao pedirem outro sinal, ele respondeu com uma parábola, lendo a malícia de seus corações e revelando onde ela os levaria. Destruam este templo, e em 3 dias o levantarei. João 2:19. Suas palavras tinham um duplo sentido. Ele falava não apenas da destruição do templo físico, mas de sua própria morte, a destruição do templo de seu corpo, algo que os judeus já planejavam. Quando os líderes entenderam errado e questionaram, em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias, ficaram mais convencidos de sua incredulidade e rejeitaram ainda mais Cristo. Jesus sabia que suas palavras não seriam compreendidas imediatamente pelos judeus incrédulos, nem mesmo pelos discípulos. Ele entendia que seriam distorcidas pelos inimigos e usadas contra ele durante seu julgamento, até se tornarem insultos no Calvário. Explicar essas palavras naquele momento causaria uma dor insuportável aos discípulos, pois eles ainda não estavam prontos para entender seus sofrimentos. Além disso, isso revelaria prematuramente aos judeus o destino de seus próprios preconceitos e incredulidade. Eles já estavam no caminho da rejeição e continuariam nele até sua morte. As palavras de Cristo foram ditas por amor àqueles que acreditariam nele. Ele sabia que seriam repetidas ao longo do tempo, principalmente durante a Páscoa, quando milhares ouviriam seus ensinamentos e, com o tempo, muitos reconheceriam nelas a evidência de sua divindade. Após sua ressurreição, o significado dessas palavras se tornaria claro, servindo como prova incontestável para os crentes. Os próprios discípulos de Jesus, por sua falta de entendimento espiritual, muitas vezes não conseguiam compreender as suas lições. No entanto, após os eventos que se seguiram, muitas dessas palavras se tornaram claras quando Jesus não estava mais com eles. Essas palavras se tornaram um apoio em seus corações. No caso das palavras sobre o templo de Jerusalém, destruam este templo, e em 3 dias o levantarei. Elas tinham um significado mais profundo do que o que os ouvintes puderam perceber. Cristo era o fundamento e a vida do templo. Os rituais e cultos ali realizados representavam o sacrifício do Filho de Deus. O sacerdócio foi instituído para refletir o papel mediador de Cristo. Todo o sistema de sacrifícios era um símbolo da morte de Jesus para redimir a humanidade. Quando os judeus rejeitaram Cristo e o entregaram para ser crucificado, rejeitaram o que dava sentido ao templo e seus rituais. O templo perdeu sua santidade e foi condenado à destruição. Desde aquele momento, os sacrifícios e o serviço associado a eles perderam seu valor. Como a oferta de Caim, esses sacrifícios não expressavam fé no Salvador. Ao condenar Cristo à morte, os judeus efetivamente destruíram seu próprio templo. Quando Cristo morreu, o véu do templo se rasgou de cima a baixo, indicando que o grande sacrifício final havia sido feito e que o sistema de sacrifícios estava encerrado. Em 3 dias o levantarei. Embora as forças das trevas parecessem triunfar com sua morte, Cristo ressurgiu vitorioso. Ele despojou os principados e potestades e triunfou sobre eles através de sua morte e ressurreição. Com isso, ele se tornou o ministro do verdadeiro tabernáculo, o qual não foi feito por mãos humanas. Enquanto o tabernáculo judaico e o templo foram construídos por homens, o santuário celestial, do qual o templo terrestre era um símbolo, não foi construído por nenhum arquiteto humano. A profecia de Zacarias dizia que o renovo edificaria o templo do Senhor e receberia a glória, e isso se cumpriu em Cristo.
O sistema de sacrifícios que apontava para Cristo chegou ao fim. Mas agora, os olhos dos homens se voltam para o verdadeiro sacrifício pelos pecados do mundo. O sacerdócio terrestre terminou. Mas agora olhamos para Jesus, o ministro do novo pacto, que, pelo seu sangue, oferece um sacrifício superior ao de Abel. O caminho para o santuário celestial, antes oculto, foi aberto por Cristo, o sumo sacerdote que entrou no verdadeiro santuário, realizando uma redenção eterna. Portanto, ele pode salvar perfeitamente aqueles que se aproximam de Deus por ele, vivendo sempre para interceder por eles. Mesmo com o serviço transferido do templo terrestre para o celestial, e embora o santuário e o sumo sacerdote não sejam visíveis aos olhos humanos, os discípulos não perderiam a comunhão com Deus. Jesus, ainda ministrando no santuário celestial, continua presente entre nós por meio do Espírito Santo, como ele prometeu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mesmo em sua ausência física. Sua presença vitalizante permanece com a Igreja. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, retenhamos firmemente nossa confissão, pois não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nossas fraquezas, mas um que, como nós, foi tentado em tudo, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno.